Noite, amigos. Dois dos times considerados mais candidatos ao título aí, né? Dos três maiores candidatos, dois deles mostraram muita força neste domingo. O terceiro foi o Atlético, que venceu de virada o Corinthians no sábado, né, ontem, com 2 gols do Hulk, que mostrou por que ali merece ser encarado como um dos favoritos. E hoje foi a vez do Palmeiras e do Flamengo. O Palmeiras atropelou, de certa maneira, vou te explicar por que, de certa maneira, o Atlético Goianiense em Goiânia, jogando fora. Os três candidatos venceram os jogos com autoridade fora de casa. O Palmeiras fez 3-0 num jogo que parece que foi um placar fácil, de um domínio. Não foi bem assim, não. Esse time do Dragão é bem armadinho. É um time, claro, o Eduardo Barroca tem um elenco muito mais limitado do que o do Palmeiras, não dá para competir. O Palmeiras foi melhor, mereceu ganhar, mas sofreu. Sofreu para chegar ao gol. O primeiro tempo, Palmeiras melhor, tentando fazer logo o gol, decidir, porque sabia que o Atlético tinha ganhado na véspera e estava no cangote dele ali, brigando pela liderança, com a mesma pontuação. Mas só foi encontrar o gol aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Abel Ferreira já preparava uma tríplice substituição. E um dos caras que ia ser substituído fez o gol, o William, escorando o cruzamento da esquerda. O cruzamento, o William fez 1-0. Ele desviou, na verdade o gol foi contra, né, do Éder. Né? O William pressionou o Éder, o cruzamento da esquerda, do Patrick de Paula, do Wesley. O Éder dividindo com o William ali, o William pressionando, acabou sendo dado gol contra do Éder, com a presença marcante do William no lance. É um jogador muito importante, pouco valorizado em relação à importância dele para o time. Né? E o William saiu para a entrada do Breno Lopes, saiu para a entrada do Daverson. O Dudu, que estava reestreando como titular do Palmeiras, saiu para a entrada do Breno Lopes, e o Rafael Veiga saiu para a entrada do Gustavo Scarpa. Como é que você bota 3 caras desse no meio do jogo? E o Danilo também entrou no meio do jogo. Então, mostra que o Palmeiras tem um elenco, é o elenco mais homogêneo do futebol brasileiro. E foi para cima, e o Atlético Goianiense teve suas chances também, e só foi fazer 2-0 já nos acréscimos. Um gol do Gustavo Scarpa de cabeça. Né? Aos 46 minutos já no segundo tempo, ali, o Scarpa de cabeça. O lance ficou via R, 3, 4 minutos para ser confirmado. O gol foi legal, o Davidson, que participou da jogada, né, em tabela com o Breno Lopes, né, a jogada dos três ali, os três que entraram, né, o Scarpa de cabeça, baixou meio sem jeito ali, 2-0, jogo, gol validado, e aos 50 no contra-ataque, o Atlético foi todo para cima, o Breno Lopes liquidou, o Davidson também participando. Muito boa a entrada desse trio, o Davidson jogando, levando falta, caindo, levantando logo, sem fazer papagaiada como era comum nele. Voltou outro aí da Europa por enquanto. Por enquanto está se comportando muito bem e sendo importante para o time, qualificou o elenco, assim como o Dudu, que precisa mais de tempo para se readaptar, estava no Catar, é difícil, né? É muito diferente, o ritmo é outro. Então, mas o Palmeiras incorporou seu elenco e a 6ª vitória consecutiva, por isso que ele é líder, com 28 pontos ali, 3 à frente do Atlético. Né? Outro que mostrou, e muito mais mostrou, uma exibição de gala, há muito tempo que eu não havia. O Flamengo, no primeiro jogo do Renato Gaúcho como treinador no Campeonato Brasileiro, goleou o Bahia no Pituaçu por 5-0. 5-0. Um show de bola, uma partida como o Flamengo não jogou em momento algum sob a direção do Rogério Ceni, não jogou em momento algum sob a direção do Domenech Torrente. Lembrou muito dos tempos do Jorge Jesus, lembrou muito. Desde o começo, e o time quase todo titular, só o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio dos titulares, chamados titulares, né, não estava jogando, o restante estava ali em campo, e todos muito bem dispostos, com vontade, com tesão de jogo. O Renato tem uma lábia, tem um entendimento muito mais boleiro com os jogadores do que o Rogério é muito impositivo, tal. Talvez esteja nisso um pouco. Os jogadores se soltaram e pressionaram o Bahia desde o início, o Bahia enfraquecido, o Tassiano saiu, foi pro futebol da Turquia, o Juninho zagueiro saiu pro futebol da Rússia, não sei lá onde, lá da Polônia, de um time, da Dinamarca, né? Perdeu um zagueiro e perdeu um meia que estava jogando bem. Então o time ficou Gilberto e Rodriguinho meio isolados, tal, não conseguiu, e o Flamengo apertando. Aos 20 minutos de jogo, o Rascaeta invadiu a área, foi derrubado pelo Nino Paraíba. Pênalti. O Gabigol cobrou, fez 1-0 para o Flamengo. Né? O Gabigol em sua estreia no Campeonato Brasileiro. Né? Primeiro jogo dele, está na 12ª rodada. Né?
Aos 41, uma jogada muito boa do Flamengo, o Isla escapou pela direita, cruzou. O Isla fez uma das melhores partidas dele com a camisa do Flamengo. Jogou muito bem mesmo. Cruzou, o Gabigol deu um toque de sinuca, trocou de pé, deu de canhota. Parecia uma jogada de sinuca escolhendo aquela caçapa da ponta ali. 2-0, encaminhou bastante a vitória do Flamengo, que tinha perdido muitos gols, muitas chances, criou chances uma atrás da outra, o Bahia nada conseguia. No segundo tempo, não, o Bahia resolveu competir. Melhorou um pouquinho a disposição dos jogadores. Aos 5 minutos, o Galdesani arriscou de fora da área. O Diego Alves fez a primeira de suas 2 ou 3 boas defesas no jogo. Ela bateu no travessão, né, e estava ali. E o Bahia pressionando. Mas aos 16, o Gabigol fez o segundo. Aos 16, não. Logo, pouco depois, o Gabigol fez o terceiro. Aos 16, o Gabigol fez o terceiro gol, recebendo a bola primorosa do Everton Ribeiro, que também foi outro que fez boa partida. 3-0. Seu 42º gol pelo Flamengo na história do brasileiro, ultrapassou o Bebeto e agora só o Zico que está na frente dele, o deus flamenguista. Isso no terceiro brasileiro dele pelo Flamengo, né, o Gabigol, que foi artilheiro de 2 ou 3 brasileiros aí para trás. Né? E entrou o Pedro no lugar dele, entrou com fome de bola também, querendo mostrar serviço para o Renato. Aos 28 minutos, o Pedro, um cruzamento do Vitinho, tinha acabado de entrar da esquerda, o Pedro fez um golpe de karatê, deu um coice na bola, saltou lá no ar de coice, um gol engraçado. Nas vésperas da Olimpíada, ele mostrou suas habilidades de karateca. 28, 4-0 para o Flamengo, que continuou em cima, ligado, e o Diego Alves tentando não levar gol, fez uma defesa milagrosa aos pés do adversário. Né? Aos 38, uma jogada do De Arrascaeta, o outro destaque para o Flamengo, que jogou solto, deixou o Arrascaeta solto, o Everton Ribeiro solto, o Flamengo vai deitar e rolar. Né? O Vitinho, que entrou bem no jogo, já tinha participado do gol do Pedro, fez 5-0, o Flamengo, uma exibição espetacular. E ganha uma moral para jogar agora com Defensa e Justiça, segundo jogo. Ele que ganhou o primeiro na Argentina por 1-0, joga agora em Brasília, né? na quarta-feira em Brasília, com venda de ingressos de um determinado número de pessoas ali, 15%, sei lá. Né? Então, o Flamengo estreou no brasileiro, eu diria isso, mostrou, mesmo porque ele está em sexto lugar, com 2 jogos a menos. É verdade que são 2 jogos fora de casa, com o Atlético Paranaense e com o Grêmio, velho conhecido do Renato. Se ele ganha esses 2 jogos, que são vitórias possíveis, não estou dizendo que são certas, são possíveis, né? Ele iria para brigar com o Atlético ali pelo segundo lugar. Ele passaria o Atlético, ele seria o vice-líder, se ele ganhasse esses 2 jogos. É claro que ele tem que ganhar, ele não jogou ainda, mas por isso que eu encaro o Flamengo nesse buraco aí, com o Atlético e Palmeiras, mostrou por que ele é candidato, finalmente estreou no brasileiro e mostrou sua força. Né? Outro que poderia ter mostrado e sofre o 4º empate em casa, está invicto, é o Bragantino. O Bragantino estava indo para vice-liderança, jogou com o Santos no Nabi Bichedi. 6 jogos em casa, 4 empates. Pô, ele ganhou quase todos os jogos fora, empatou 1 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Os outros ele ganhou. Ganhou 5 jogos fora e ganhou 2 em casa. E cedeu empate para o Fluminense quando estava ganhando por 2-0, cedeu no final. E essa noite o enredo se repetiu agora. O jogo que acabou há pouco, contra o Santos. 1-0 para o Bragantino no primeiro tempo, com um gol do Alejandro. Né? Aí teve uma bola do Coelho na trave aos 12 minutos, 2 minutos depois apenas. Aos 10 minutos do segundo tempo, um gol do Alejandro anulado por impedimento. Aos 24, o Santos pressionando, melhorou no segundo tempo. Uma cabeçada lá de um zagueiro, tá? O goleiro soltou, Marcos Guilherme no rebote. 1-1 aos 24. O Bragantino começou a colocar titulares em campo, botou o Ítalo, botou o Arthur, botou o Edmar. Né? Aos 37 o Ítalo recebeu do Arthur, e o Arthur cruzou da direita, o Ítalo pelo segundo pau fez 2-1 para o Bragantino, que estava com a vitória na mão. O árbitro deu o jogo até 51. Aos 49, o enredo se repetiu, um cruzamento na área, o Madison saltou de cabeça, o Cleiton defendeu parcialmente, e o Marcos Leonardo Cardoso, em números finais ao placar, 2-2. O Bragantino caiu para 4º lugar, porque tem o Fortaleza também na frente dele. Né? O Palmeiras em primeiro, o Galo 3 pontos atrás em segundo, veio o Fortaleza e veio o Bragantino que bobeou. O Santos está em 10º. Né? O Santos conseguiu um empate, esse foi um resultado positivo para ele. Né? Outro jogo também que ocorreu agora, terminou há pouco, no Sul, Beira-Rio, Internacional, 13º contra o Juventude, 14º, 1-0 Inter. Um jogo difícil, com um lance curiosíssimo no primeiro tempo. Né? O
Castilho cobrou um escanteio da esquerda, a bola ia entrar direto, ia ser um golaço olímpico. O Foster, aquele zagueiro que teve no Botafogo, entrou no segundo pau, cabeceando, mas a bola bateu no braço dele. O gol foi validado na hora pelo APA, Rodolfo Toschi Marques, mas o VAR o alertou e o gol foi anulado, porque bateu no braço. Cabeceou, correu com o braço para dentro antes de entrar, cruzar a linha ali. Né? Poderia ter sido um gol olímpico, o Foster quis garantir o gol, anulou o gol olímpico do companheiro e deixou de ser 1-0 para o Juventude fora de casa. Aos 5 minutos do segundo, o Heitor cruzou da direita, o Thiago Galhardo de cabeça fez o gol da vitória do Inter. Aos 34 minutos, o Castilho, por atingir o adversário, foi expulso. O personagem do jogo, né, teria um gol olímpico, não teve, e cometeu uma falta no meio de campo, foi expulso. Mesmo assim, pressionou o Inter ali, o Inter teve dificuldades, poderia ter ampliado, mas também poderia ter sofrido empate. Consegue uma vitória significativa, que tinha 8 jogos que ele não vencia, desde que tinha vencido o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, ele não vencia em casa, ganhou desde junho, começo de junho. O Inter dá uma aliviada na tabela. E um jogo que teve de manhã, um time que não havia vencido, venceu o Cuiabá, jogando fora de casa contra a Chapecoense, que passa a ser o único time sem vitória no Brasileiro. A Chapecoense, jogando em casa, perdeu 2-3 para o Cuiabá. Giovânio aos 16 minutos para o time da casa catarinense, o Gênesis empatou aos 18, 2 minutos depois. Aos 22, Inácio 2-1 para a Chape. Aos 47, Felipe Marques 2-2. No segundo tempo, aos 42 de cabeça, o Elton deu a vitória do time do Jorginho, Cuiabá. Primeira vitória no campeonato. Deu uma subidinha na tabela, tá na zona de rebaixamento ainda, 17º. A Chapecoense é a lanterna, é o único time que não venceu. Tem um time que não perdeu, que é o Bragantino, que bobeou novamente. Tem um time que não venceu, o Chapecoense está encaminhado à volta dele à Série B. E tem um time, curiosamente, que não empatou, o Flamengo. O Flamengo, como sexto colocado, por que ele subiu na tabela? Porque ele tem 6 vitórias. Ele perdeu 4 jogos, mas ele ganhou os outros 6. Então ele não tem empate. O empate não é bom negócio nesse campeonato por pontos corridos, não é mesmo. E pela Série B, o Vasco empatou com o Náutico em São Januário por 1-1. O Vasco tem 8º lugar, o Náutico é o líder. E estava perdendo, né? O gol do Vinícius para o Náutico aos 32 do primeiro tempo, aos 36 quase do segundo, quase que o Vasco empatou com um gol contra, o bola bateu no travessão, e aos 47 no finalzinho o Morato decretou empate do time da casa, que tropeça de novo em casa, é o 8º colocado. Os gigantes não estão com essa bola toda na Série B, mas o Vasco é o melhorzinho deles, está 2 pontos apenas do G4. Botafogo está mal e o Cruzeiro naufragando lá no fim da tabela. É isso aí, meus amigos, fique com a gente e até a próxima rodada da Série A. Se encerra nessa segunda-feira com América e Sport. É isso aí, um abraço e até a próxima.